A exposição que ele está fazendo em Êxodo capítulo 7, de 1 a 7, e hoje ele vai falar sobre a glória da liberdade, que você possa abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor. Você que está aqui na nave do templo, na galeria, você que está em casa, você que recebeu esse link, compartilhe esta mensagem com outras pessoas e que o Senhor possa falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Amados irmãos, é muito bom podermos expor a palavra de Deus e a cada versículo, a cada palavra, a cada momento, o Senhor nos ensina a respeito dele, a respeito do nosso relacionamento com Deus, a respeito da forma que devemos viver nesse mundo. E nós chegamos num texto de Êxodo capítulo 7, e eu gostaria então que os irmãos abrissem a Bíblia, o título, como o pastor disse, a glória da liberdade, Êxodo 7, versículos 1 a 7. Vamos fazer essa leitura. Eu queria que os irmãos ouvissem e lessem comigo o versículo 5, quando chegarmos nele. Eu vou ler todo o texto e os irmãos vão ler comigo o versículo 5. Vamos ficar em pé para ouvir a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor, porque lemos a Tua palavra, e a Tua palavra ela é profunda, ela nos ensina o nosso coração, a nossa mente, a forma de viver, e nos ensina a entender o Teu plano. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que essa seja uma mensagem que toque realmente em nossa vida. Abençoe teu servo, use como instrumento do Senhor. E o teu Espírito Santo também toque nas pessoas, abra os nossos ouvidos e coloque a nossa atenção voltada para aprendermos mais de ti. Nós glorificamos o teu nome e te adoramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Eu vivi numa fase em que as pessoas, na minha juventude, precisavam desenvolver-se rapidamente. Né? No trabalho eles ficavam assim, não, nós temos que crescer rápido. Então, por exemplo, os executivos tinham que chegar logo aos 30 anos no topo da carreira, 30, 40 no máximo. Né? Parece que hoje ainda é mais forte isso. A gente vê aí jovens influenciadores com pouca idade se destacando no mundo. Não é? Mas aqui nós temos duas pessoas que não estavam tão jovens assim, não é? Um com 80 anos e outro com 83 anos, e eles estavam ali começando a parte mais importante das suas carreiras, se é que podemos dizer assim. Êxodo, então, nos mostra essa mudança que Deus faz com o mundo, faz ali com o povo de Israel, faz com o Egito, no momento onde tinha uma harmonia entre as nações, entre esses povos, e no momento que entra Êxodo, começa a ter uma briga entre eles, porque Faraó se levantou como de forma opressora contra o povo de Deus que estava ali no Egito. Ele temia por perder o seu poder, a sua glória, quando ele viu aquele monte de gente se multiplicando na terra, e ele falou, eu vou oprimir esse povo. Ele fez isso. E ele oprimiu, e ele usou de uma servidão tirânica, e ali ele chegou até a mandar matar os recém-nascidos, jogar no rio. Mas nós vemos que em cada
decisão de Faraó, Deus estava ali guiando o seu povo, estava abençoando, estava salvando, estava guardando. Então, Moisés nasceu neste meio, neste momento, cresceu ali, e por ironia do destino, alguém diria assim, mas não, pela mão de Deus que dirigiu todas as coisas, ele foi cuidado pela própria filha de Faraó, não é? E durante um bom período da sua vida, até a fase adulta, ele estava ali no Egito, e depois ele foi fugindo para a terra de Midian, em função de ter matado um egípcio. Lá em Midian ele se casou, e ele fez ali uma família, e estava bem ali, vamos dizer assim, na boa, entre aspas, cuidando do rebanho, e Deus encontra com ele e fala com ele, eu tenho uma missão para você. Quem sabe ele falou, mas eu já estou com 80 anos. E Deus falou, não, mas eu tenho uma missão para você, não é? Vá até o Egito e diga a Faraó que eu vou libertar o povo. Então Moisés, vendo tudo aquilo e ouvindo o que o Senhor estava dizendo, ele até tentou se desviar. E até aqui no capítulo 6, nós vimos na última exposição, ele estava colocando ainda ali, Senhor, eu não sei nem falar, não é? Como que o Senhor vai me usar e dizer a Faraó? Mas o Senhor realmente o chamou, e chamou ali Arão também, o seu irmão, para fazer parte deste ministério. Então eles foram até a terra do Egito, falaram com os líderes do povo que estava lá, com os anciãos, falaram também com Faraó a primeira vez, e disseram que o Senhor ia libertar o povo. E agora nós temos um momento onde Deus está mostrando aqui, mostrando de uma forma um pouco mais profunda o que ele ia fazer. Não é? O texto, ele apresenta essa fala do Senhor a Moisés sobre a sua missão. Moisés continua sendo instruído e fortalecido por Deus para exercer o seu chamado. E Deus diz a Moisés o que ele faria, como que seria a situação, não é? Não seria um passeio no parque, porque haveria uma oposição grande de Faraó, mas o plano do Senhor seria cumprido, e com isso todos veriam a glória do Senhor. Então a proposição do texto, meus irmãos, é que Deus glorifica a si mesmo com um plano de libertação do seu povo. Deus glorifica a si mesmo com um plano de libertação do seu povo. E como que Deus faz isso? O que esse texto nos mostra sobre esse plano e como Deus glorificaria a si mesmo? Em primeiro lugar, meus irmãos, estabelecendo a sua autoridade suprema. Leia comigo os versículos de 1 até o versículo 3. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, vamos ler? Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então veja, quem que era, vamos dizer assim, o soberano ali daquela região, não é? Quem que era o poderoso ali da região? Que os homens consideravam Faraó. Faraó principal, o rei da principal nação daquela época. E Moisés, quem era Moisés? Era do povo hebreu. Quem era esse povo? Um povo escravo. Escravo. Moisés tinha dificuldades até para falar, enquanto que Faraó esbanjava a sua tirania. Contudo, o texto diz que o Senhor coloca Moisés como Deus sobre Faraó. Não é isso que diz aí o texto? Calvino comenta que significa que ele foi suprido com autoridade e poder supremos, pelos quais deveria derrubar o orgulho do tirano. Calvino fala mais: Moisés, portanto, era um Deus para Faraó, porque nele Deus exercia seu poder para que fosse superior à grandeza do rei. Então imagine, aos olhos de todos os homens, quem era o grande? Faraó. Quem era o poderoso? Faraó. Mas aos olhos do principal, supremo Senhor, de Deus, ele seria supremo sobre todos. E ele é. E usaria ali Moisés, pequeno, frágil, um povo pequeno, que não estava nem conseguindo falar direito, colocando as suas desculpas, como superior a Faraó. Dessa forma, o texto ensina que Deus tem autoridade sobre todos, queridos irmãos. Não importa se alguém parece ser poderoso na terra, Deus tem autoridade sobre ele.
Veja que Arão era responsável por falar a Faraó. Tinha Arão ainda ali. Moisés falava com Arão, Arão ia lá e dizia a Faraó o que aconteceria, o que o Senhor, qual era o recado de Deus, o que o Senhor queria que acontecesse. A autoridade de Deus vai acima, meus queridos irmãos, acima da nossa mente, da mente humana. Nossa mente é fraca, não pode alcançar o poder de Deus. Porque, veja bem, o texto mostra tanta autoridade que o Senhor endureceria o próprio coração de Faraó. Provérbios diz assim, Provérbios 21, primeiro, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O inclina. Meus irmãos, hoje, quem que é o soberano da terra? Deus continua sendo o soberano. Ele é o Senhor. Nós cantamos aqui, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Foi assim no passado, é assim hoje. E quando Jesus Cristo vem ao mundo e executa ali na sua própria entrega na cruz o plano da redenção para libertar o seu povo, antes de ir ao céu, ele fala assim com os discípulos. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre toda a terra, sobre todos os reinos da terra, mas também os céus. Pode ser no aspecto, então, do cosmos, das coisas visíveis, de todos os astros, de todas as galáxias. O Senhor tem autoridade. Mas Ele também tem autoridade sobre o mundo espiritual, se a gente enxergar assim os céus como um mundo espiritual. Jesus é o Senhor, Ele é soberano. E Ele faz isso, então, Ele tem autoridade suprema, e o Senhor está mostrando o que faria aqui com o Egito e Faraó, para mostrar a sua glória, o seu poder supremo. O Senhor está acima de todos eles. E também a libertação um dia chegará para o seu povo que está aqui hoje na terra. Pode até parecer que o mundo nos prende, que os poderosos da terra estão fazendo com que a sua força opressora tome conta do mundo, mas o Senhor reina acima deles. Glória a Deus por isso. Os faraós do mundo não são maiores que Deus. Jesus Cristo governa a igreja, a sua palavra, e todo mundo com o seu poder. Arão aqui era a boca de Moisés. Hoje a igreja faz o papel de levar a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus, de dizer o que está escrito nas Sagradas Escrituras, pois a autoridade de Deus é suprema sobre tudo e sobre todos. Segundo lugar, como Deus mostra aqui então, como Deus glorifica a si mesmo neste plano, julgando os ímpios. Vamos ler o versículo 4 juntos? Diz assim, Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. O texto diz então, Faraó não ouviria o Senhor. Por quê? Porque sua mente estava ali cauterizada. A sua mente ele estava obcecado pelos seus objetivos de vanglória. Ele buscava apenas a sua glória, o seu poder. Ele não queria saber de Deus. E nesse plano da cabeça de Faraó, ele queria subjugar o povo de Deus. Por isso ele não ouviria. E o texto também diz que Deus endureceria mais o coração de Faraó. Mas o texto também diz que ele não ouviria. Então, a responsabilidade por não ouvir a voz de Deus é do homem. É o homem que não ouve a voz de Deus. Deus falou com Moisés várias vezes, vai lá e fala com Faraó. E Moisés foi várias vezes lá e falou com Faraó. Leva essa mensagem, mas Faraó não quis ouvir. E Deus, para sua glória, também endureceria o seu coração. E Calvino tem um comentário que vale a pena trazer. Ele fala assim, se Deus, cegando as suas mentes ou endurecendo seus corações, inflige punição merecida aos réprobos, Ele não apenas permite que eles o façam o que querem, mas, na verdade, executa um julgamento que Ele sabe ser justo. Ou seja, Faraó já tinha a obstinação no coração de fazer a sua vontade, que era contrária à vontade de Deus. E Deus, então, julgaria de forma justa por isso. De forma justa por isso. Calvino comenta mais. Ele fala assim, de onde também se segue que ele não apenas retira a graça de seu espírito,
mas entrega a Satanás aqueles a quem ele sabe merecer cegueira da mente e a obstinação do coração, ou seja, o Senhor entrega a própria perdição àqueles que querem seguir para o mal, que querem fazer o mal. Assim, o coração caído se afasta de Deus mais e mais. E é interessante que quanto mais você fala da palavra de Deus para um ímpio, mais ele fica com o coração duro. Já observaram isso? Mais a pessoa quer se afastar daquela mensagem. Então Calvino complementa aqui no seu comentário que a culpa de qualquer um dos males recai sobre os próprios homens que voluntariamente se cegam e com uma vontade que é como loucura são levados, ou melhor, apressados ao pecado. E é assim que corre a sociedade, correndo para fazer o mal, o pecado. Então a responsabilidade do pecado é do homem. E Deus, sendo justo, exerce o seu julgamento para com os ímpios. E assim também, dessa forma, será a vinda do Senhor. Hoje a palavra de Deus ela tem sido pregada para o mundo afora, de várias maneiras. Nós pregamos aqui, e nós pregamos também através da internet, e esses vídeos chegam a vários lugares. No entanto, muitos fazem o que com os ouvidos? Tapam os ouvidos, fecham os ouvidos para a palavra do Senhor. E alguns até falam abertamente que não querem Deus, mesmo sabendo que isso leva à perdição. E outros piores, dizem até preferir Satanás que o Senhor Deus. É o homem obstinado correndo para o pecado e para a perdição. Seus corações estão cauterizados. O ímpio prefere continuar na sua luta para se exaltar, enquanto a glória do Senhor ele despreza, mas é o Senhor que detém toda a honra e toda a glória. E por isso, então, no final, Jesus Cristo voltará como grande juiz. Então ele aplicará um julgamento maior que esse feito no Egito. Nós vamos ver um pouco à frente, nos capítulos seguintes. O julgamento do Senhor do Senhor Jesus, terá consequências eternas para os ímpios. E aqui eu queria ler alguns versículos com os irmãos. Primeiro é 2 Timóteo 4:1, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Então Jesus, quando da sua segunda vinda, ele vai julgar vivos e mortos. Atos 17:31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os de entre os mortos. Vai ter um dia que é o julgamento final. Mateus 25:31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Veja, imagina todas as nações reunidas na presença do Senhor. E o texto diz assim: e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Terá um julgamento final, terá um juízo final, e assim o Senhor mostra também a sua glória. Terceiro lugar, meus irmãos, como o Senhor glorifica a si mesmo com esse plano de libertação do seu povo, exatamente se revelando ao mundo, Veja comigo Êxodo 7:5, vocês já leram, eu vou ler agora, diz assim: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então o entendimento desse texto passa por ter uma visão abrangente da realidade. O Senhor mostra a sua glória a todos, conforme o seu plano e no devido tempo reservado pelo Senhor. O Senhor aqui se mostraria para os egípcios, nos capítulos seguintes nós vamos ver isso, como isso aconteceu, com todo o seu poder, sobre o rei do Egito, com todo o seu poder, e sobre todos os ídolos deles, também com seu poder. Enquanto Faraó buscava a sua glória, enquanto os reis buscam a sua glória, Nabucodonosor foi um outro exemplo. Enquanto as pessoas buscam a sua glória, glória o quê? De seres finitos, frágeis, pequenos, pecadores, perecíveis. Enquanto isso acontece, o Senhor mostra a sua glória que é perfeita, eterna, poderosa,
maravilhosa a glória dele mesmo. E John MacArthur diz assim: a glória de Deus como sendo simplesmente a soma de quem ele é. É a soma de seus atributos e de sua natureza divina. É a glória do Senhor. Para MacArthur, a glória de Deus não é algo separável, mas sim a manifestação completa de todas as suas perfeições, beleza e grandeza, revelada através de seu caráter divino. É a glória de Deus. Faraó queria manter o seu poder e o seu domínio, mas Deus mostra que o mais importante é a glória do próprio Deus. Deus fez isso não apenas mostrando suas maravilhas no Egito, mas também libertando o seu povo, o texto diz isso. Por isso veio Jesus Cristo. E quando os discípulos olharam para Jesus, o que eles viram? João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio então para libertar o seu povo e toda a sua igreja, de todos os lugares que tiver opressão no mundo, do pecado, libertar de Satanás. E no final, ele mostrará a sua glória a todos, visivelmente. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tem até uma música assim, não é? Muito tempo a gente não canta. O Senhor mostrando a sua glória, o relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E o versículo 30 nos diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Momento final, momento que Deus vai se revelar visivelmente a todos. E até o texto diz aqui que se lamentarão, os ímpios sim se lamentarão por causa do Senhor vindo com poder e glória dominando sobre todos. Em quarto lugar, meus irmãos, como o Senhor glorifica a si mesmo nessa libertação do povo. Em quarto lugar, tirando o seu povo do mundo. Tirando o seu povo do mundo. Êxodo 7:5. Vou ler novamente o versículo e a parte final, preste atenção na parte final. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Vamos dizer isso? E tirar do meio deles os filhos de Israel. Então o texto afirma que Deus tiraria ali os filhos do meio do Egito. Os filhos de Israel que estavam ali seriam tirados. Parecia uma mensagem impossível, pois Faraó estava com toda a sua opressão ali. Imagina a situação. Um reino grande, como era o Egito, com todo o seu exército, com todo o seu poder bélico estava ali, todo o seu poder econômico estava ali, com todo o seu domínio de terras estava ali, com seus recursos todos também estavam ali. Como que Israel, um povo pequeno, até tinha muita gente, estava crescendo, mas não tinha nem terra, não tinha nem lei, não tinha um exército organizado, não tinha riquezas. Como que eles sairiam dali? Alguém leria esse cenário de como uma forma impossível de acontecer. Mas Deus estava com quem? Com os hebreus. Deus tiraria o povo da servidão do Egito? Deus também os tiraria daquela terra, enviando para uma outra terra, uma terra que emana leite e mel. Deus também tiraria aquela cultura egípcia, dando a Israel a sua própria lei. Veja o que Deus faria logo à frente. O Senhor mostra a sua glória tirando o seu povo do mundo. Assim como hoje, o Senhor também está nos tirando do mundo. A obra de Cristo ali na cruz, a redenção, ela pega um povo que é caído, perdido, e transforma esse povo. Um povo que é pequeno, frágil, e transforma esses corações. Um povo que é servo do pecado, e Deus liberta. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes,
e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Senhor nos livra também das garras do império do mal, meus irmãos. Colossenses 1,13 nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que texto maravilhoso. Cristo nos liberta da maldição da lei por causa do pecado. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Jesus então foi pendurado ali no madeiro por nossa causa, para nos libertar, para nos tirar a culpa do pecado. Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor também nos livra do pecado e da morte. Romanos 6, 22 e 23 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Que mensagem poderosa de libertação do Senhor. E no final, o Senhor vai fazer isso tudo visível, vai nos levar para uma cidade eterna, celestial. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor, com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Concluindo então, meus irmãos, o plano de libertação do povo de Deus acontece para a glória de Deus. Se tem uma coisa que é importante buscar, é a glória de Deus. E como que é isso? Como que esse plano acontece? Então, Deus exercendo a sua autoridade suprema, se revelando a todos no seu devido tempo, julgando os ímpios e tirando os crentes para uma salvação eterna. Então, como viveremos conhecendo essa verdade, conhecendo essa glória da liberdade que é do Senhor? Viveremos glorificando a Deus. Não há nada mais importante a buscar do que a glória de Deus. Aqui nós podemos voltar à primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, e ter para sempre, ou seja, desfrutar dele para sempre. Nada é mais importante que isso. Nada é mais justo do que isso. Nada é mais desejável do que isso, queridos irmãos. Claro que nós vivemos num mundo que tenta mudar essa situação e nos falar que tem coisas mais importantes. Mas o nosso fim principal é glorificar a Deus e ter prazer nele. Matthew Henry diz assim: Deus glorifica-se a si mesmo. Ele dá a conhecer ao seu povo que ele é o Jeová. E Israel chega a saber disso através do cumprimento das promessas dadas a eles e aos egípcios, ao derramar sobre eles a sua ira. Deus mostrou a sua glória e Deus está mostrando a sua glória dia após dia e vai mostrar no final. Glorifiquemos a Deus por isso, meus irmãos. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Viveremos buscando então sua glória. Viveremos vivendo com uma vida que glorifica a Ele, com as nossas ações, cantando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Faremos isso agora e pela eternidade. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, queridos irmãos, como viveremos? Anunciando o seu plano. Anunciando o seu plano ao mundo. Moisés e Arão foram convocados a pregar essa verdade diante de Faraó. Claro que foram rejeitados ali, né? O Egito não queria ouvir, como o mundo muitas vezes também não quer ouvir. Nós fomos chamados a falar para o mundo que o Senhor é soberano, que o plano dele está sendo executado e vai chegar até o final e vai ser executado um a um dos propósitos do Senhor, dos planos do Senhor. Preguemos essa verdade, meus irmãos, pois Deus vai julgar o mundo. Mas ainda há a possibilidade daqueles que se dobrarem diante do Senhor e se entregarem a Ele,
farão parte desse povo separado do Senhor. Preguemos esse evangelho, por mais que o mundo não nos ouça, essa é a verdade do evangelho, essa é a realidade da vida. E o Senhor está implementando esse plano passo a passo. Nunca é tarde para pregarmos a palavra de Deus. Moisés e Arão tinham 80 e 83 anos, não é isso que diz o texto? E eles estavam só começando esse ministério. Hoje é o dia para continuarmos levando a palavra de Deus. Não importa a idade que você esteja, pregue o evangelho do Senhor Jesus. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos esperando essa libertação final. Pode parecer demorada, mas a promessa do Senhor se cumprirá. Deus nos chama hoje, então, a ter a esperança da glória. A nossa esperança não está aqui. Moisés e Arão estavam se alimentando dessa esperança, de que Deus ia tirá-los dali e ia levar para um lugar novo, diferente, em salvação. E a mesma coisa vai acontecer no momento final. Apesar que a nossa caminhada pode ser difícil, como a deles foi, nós vamos ver. A caminhada pode não ser tão simples e fácil, mas a promessa final está lá, queridos. Nós vamos chegar na libertação final. Essa é a certeza que nós temos, que Deus já garantiu a nossa libertação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele morreu por nós, Ele nos salvou, Ele ressuscitou, está vivo e reina, e nós somos servos do Senhor. Portanto, se sua idade é avançada ou é nova, não importa. Importa que você comece a cada dia a sua missão neste mundo, levando o evangelho do Senhor. Para isso fomos chamados. Por isso glorifiquemos a Deus com a nossa vida, anunciemos o evangelho e esperemos o dia da vitória final reservada para cada um de nós, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.